Hi, Tita. Thank you for being with us Olá, today and Tita. sharing your Obrigado por experience estar aqui in conosco hoje, business por and partilhar sua economy. experiência como empresária de economia de comunhão. And É uma privilege. alegria e um privilégio para mim. Obrigada. Can you Você please pode se introduce apresentar, por yourself and favor? your Qual foi professional o seu percurso background before we profissional, proceed? sua empresa? Okay, so I'm Tita Puangco Eu me from the chamo Philippines, Tita Puanco, sou natural and das Filipinas. my background Minha originally formação was inicial foi como as a media jornalista e practitioner, trabalhadora and then nas mídias eventually I sociais. joined big corporations, Acabei por working entrar em grandes in empresas manufacturing and then in na banking, indústria de manufatura and e then depois em um I banco. met the economy of communion, Depois so disso, conheci a with the economia de company, comunhão, and decided to create decidi me an demitir organization e criar uma empresa de desenvolvimento at the organizacional, same time teaching at the Asian enquanto eu Institute of ensinava no Management. Asian Institute of So that's my Management. background. Esse é o meu histórico Anyway, empresarial. Oh, Obrigado, muito can you share with interessante. us Você what was poderia the nos Lubin, contar o que Chiara Lubin, você estava vivendo naquele momento em que Chiara Lubich what lançou a inspired EDC you? e o que aquilo significou para você? yes, I listened to the presentation of the economy of Sim, eu escutei a communion apresentação when the da economia de Philippines comunhão returned quando os from the responsáveis ASEAN, pelas Filipinas and regressaram daquele I was then encontro. a vice president of E one naquele of the momento eu era major banks in vice-presidente the de um grande Philippines. banco nas Filipinas. And really, I've been asking myself, E eu me is there perguntava, more to life? mas o que So it was pode like ainda haver mais na vida? Eu and then sentia que eu já when tinha I gave tudo. the talk Depois eu on escutei aquele economy discurso of sobre a economia communion, de comunhão e I said, percebi, so this is what isso é o que Deus quer God is para calling mim me nessa altura da minha for my vida. life. So I thought through what I can do Então and eu pensei no que decided fazer e to decidi talk to my husband conversar com o about it meu marido a because respeito. some members of my family No thought that início, you're alguns membros da minha crazy. família pensaram que eu estava ficando louca, mas Somehow eu I disse a decided eles to. I was que actually eu 40 when it que eu happened. queria me empenhar So por algo, por and aquilo, por what aquele was it? ideal. Eu tinha 40 anos naquela época em que tudo aconteceu e aquela foi a decisão correta. So far, the interviews I have done with economy Até agora, as pioneers entrevistas have que eu been fiz com with os pioneiros men. da EDC You are the foram first todas com woman homens. I have Você é a interviewed primeira mulher of my empresária que eu estou entrevistando da sua think it's geração. understandable Penso que isso é because compreensível both devido à organizations organização da vida have balanced. econômica e dos So, papéis na how was your sociedade. experience of balancing your role Como foi, as a portanto, ou tem sido a CEO sua experiência de and wife and conciliar mother of esses many? papéis de empresária, mãe Well, e I'm very esposa? unfortunate because Bem, my eu husband is a true sou uma mulher de partner. sorte, porque o meu So marido my é um verdadeiro partner was said, parceiro. okay, he has Por isso, meu a marido good disse, job. ok, So ele tinha um bom he emprego. was Naquele momento, operating a ele bus administrava company, uma empresa de and it was going good. ônibus And he said, e, okay, go ahead. We'll e take tudo corria bem. we'll Então, eu go disse, and muito bem, então start it. vamos continuar com essa ideia. Vamos And assumir then esse risco. also, I've always done what I've done before, E even depois eu fiz sempre o que when eu I was in a fazia antes. professional job. Eu estava trabalhando como Making sure profissional that my weekends are para spent with garantir que them. os meus fins de semana eram passados So com when os I meus get filhos. home, Por isso, quando eu I chegava em spend time casa, with eu them. ficava com a minha And what's família. good in the Philippines is E o que é bom nas Filipinas I é have que a se relative você tem um fiance, parente, husband, a tia do meu who's marido, with children ela ficava com as during crianças working hours. durante o horário de So trabalho. it was good to have her around. Por But isso, era I muito made bom tê-la sure that we'll conosco. have, the Mas weekends eu out. queria ter a certeza de And que so tínhamos for sempre me to be able dias livres para to sair, talk to para each estarmos one juntos, para talk to conversar, them. So conversar uns com os how outros, was school perguntar today? como And estão as really, I coisas, enjoyed como vai a sharing those escola. stories. Sempre gostei muito dessas pequenas I want them to histórias. feel that Eu queria que I am eles a mom at home, sentissem que eu not era just uma a boss. mãe em casa e não uma profissional. So spending time with them Por was isso, great. And era up to muito bom now, passar my tempo wife com and I, eles. they are all E eu professionals, continuo a fazer isso hoje em but dia. once in a while, Somos todos profissionais hoje em we'll dia, have mas de vez em a day quando that we combinamos uma data meet. específica e nos encontramos. So I have a place in Eu tenho uma casa em Tagaytay, Tagaytay, and que é the muito mountains, bonita, and é so it's nas nice to be montanhas, there
e aí eles passam tempo comigo nos take finais de turns, or semana. we all go together? Eles se revezam, Because I think unity is ou important even at this nós stage, vamos because todos they're juntos, all enfim. professionals. Eu acho que essa união é muito importante nessa fase, porque nós somos todos profissionais hoje em I dia. know you have the concept of being Muito bem. hand in hand. Eu sei que na cultura da sua empresa existe um conceito de mão amiga. De que forma, First of all, we are a helping antes de hand mais nada, to the clients. seria uma ajuda para os clientes, mas também temos que ser uma mão amiga para todos os empresários, os funcionários, aliás. Eu me lembro de que uma funcionária adoeceu, nós tivemos, e ela teve que ser hospitalizada. E a nota fiscal chegou depois de 2 semanas, era um valor muito alto. My associates also have insurance, Os but meus it was not consultores, os sufficient. meus funcionários, eles tinham um seguro, mas isso não era suficiente para pagar. Por isso, nós demos uma certa quantia para eles, daquilo que nós tínhamos pessoalmente, e ajudamos ela a deixar o hospital. Administrative officer, human resource officer. Depois daquilo, nosso diretor administrativo, diretor de recursos humanos, também costumava dizer: ok, o que é que você prefere fazer em termos de pagamento? Como você prefere fazer? Como é que funciona para você? Nós não temos regras fixas. Eles podem pagar o que eles tiverem, de acordo com o nosso diretor de recursos humanos, e da forma como eles puderem. Quer dizer que não é uma coisa difícil. Não é difícil. E eu acho que isso é o que nós também fazemos para os outros. Portanto, lembrando da economia de comunhão, existem 3 coisas. Uma é para ajudar os pobres, outro aspecto é para difundir o evangelho, e o terceiro é para a própria empresa. Assim, para nós, ajudar os pobres inclui também alguns dos nossos funcionários que, em uma determinada fase da vida, não podem ter não têm a possibilidade de pagar alguma coisa. Eu gosto muito dessa partilha, It tells us that as entrepreneurs, porque isso nos diz, como empresários, we have the heart, not just que nós temos um coração, não apenas uma mente, não é apenas a competência, mas temos um coração para cuidar dos You outros. share with me that the economy of communion had Você me a disse very certa vez que a profound economia de impact comunhão transformou a sua visão sobre certas how coisas. your Você relationship, poderia how partilhar your conosco relationship when you began como a sua relação com o understand dinheiro mudou quando você começou a viver os valores da economia de comunhão? it was a major change. When I was, Foi uma mudança muito importante. in my profession, Na minha profissão, what was really very important, o que era realmente muito importante, porque eu trabalhei num dos grandes conglomerados das Filipinas, depois trabalhei num banco, quer dizer, havia muita preocupação com os benefícios, com o aumento do salário, seeing your salary rise. mas também com os subsídios, com o aumento de salário, coisas do gênero. Economy of communion, Mas quando eu conheci a economia de comunhão, eu percebi que, na verdade, o nosso dinheiro não é apenas um meio para atingir um fim. Por isso, percebi que também tinha que colocar o dinheiro para ajudar, para ajudar. E por isso, eu tenho um fundo de ajuda. Todos os meses, eu coloco à parte uma certa quantia do meu ganho, não o que a empresa ganha, mas dos meus ganhos pessoais. E esse dinheiro é para ajudar as pessoas. Eu me lembro que há pouco tempo havia uma colega de trabalho que me ajudava em casa, ela fazia limpeza, ajudava com coisas da casa, enfim. E ela dormia na minha casa. E uma noite eu a vi chorar, ela estava chorando, chorando, e eu perguntei, o que está acontecendo? Sabe, o filho dela, que estava numa outra província, ele teve um acidente. Ele estava dirigindo uma moto. Depois disso,
ele está muito ferido e eu estou com muito medo, eu temo muito por ele. Então eu disse, então vá para casa, vai para casa para ajudá-lo. Não, mas eu não tenho dinheiro. Pegue um avião. Não, não tenho dinheiro. Não, dinheiro não é importante. Portanto, peguei meu dinheiro pessoal e dei a ela para pagar também o hospital do filho, para pagar o avião, para ficar lá naquele local. Passado alguns dias, ela me telefonou e disse: Meu filho faleceu, porque o acidente foi muito, muito grave. Mas muito obrigado, porque eu tive a oportunidade de falar com ele antes dele falecer. Ele era meu filho mais velho. Passado algum tempo, eu perguntei: Então, como você está? Se quer ficar, pode ficar aí um pouco mais para o velório, enfim. E eu vou precisar de dinheiro. Sim, eu te mando mais dinheiro. Eu sei o que isso significa no hospital. O que é que você precisa pagar? E quando ela voltou, ela já estava trabalhando comigo e ela tinha o seu salário mensal e ela me deu 1.000 pesos por mês. E eu disse, não, isso é para você. Aquilo que eu te dei era parte do meu orçamento. Por isso, vamos simplesmente agradecer a Deus por essa providência. Esses são, portanto, alguns exemplos típicos de ajuda a pessoas em necessidade que recorrem a você. Uma outra vez, um amigo que eu conheço, ele me enviou uma mensagem. Tem uma mãe no hospital que não pode deixar o hospital porque não tem os 1.500 pesos para pagar. Você poderia pagar isso para ela? Isso seria possível? Eu disse sim, ok. Gcash, that's what we call it. Então, eu vou colocar nesse Gcash, assim que nós chamamos aqui, e eu enviei esse dinheiro. E ela pôde deixar o hospital ontem, na verdade. A alegria, portanto, de dar é maior do que aquela de receber. O que se vê é a graça de Deus que flui para as pessoas necessitadas. Essa, portanto, é a minha experiência. E isso acontece muito. Para mim, o conceito de dinheiro, portanto, mudou completamente. De fato, uma vez o meu responsável no Focolare me disse: Tita, é melhor que você poupe dinheiro para a sua aposentadoria. Como você pode ser assim tão generosa? Eu respondi: Não, eu já planejei tudo, eu já tenho o meu fundo de pensão. Portanto, não se preocupe, não se preocupem comigo. E é isso, é assim. Porque às vezes eu me pergunto, o que significa o dinheiro? O que é o dinheiro? Para que o dinheiro? Quando nós morrermos, vamos deixar tudo para trás. Por isso, só quero ter certeza de que todos os meus filhos fiquem bem, que os nossos funcionários, que eles também são generosos. Eu ensinei eles também. Então, Davis me perguntou uma vez, mas isso é o dízimo, ou seja, 10% do que você ganha? Eu disse assim, começa por aí. Começamos por aí. Mas justamente para lembrar que o evangelho é verdadeiro. Porque Deus é tão generoso com a sua graça. Portanto, você, na verdade, recebe o retorno daquelas pessoas que você ajuda. Esse é o meu pensamento, portanto. And to finish our beautiful interview. Para concluir essa nossa bela entrevista, bela devido à sua experiência,
to those who are starting Que conselho small você daria para in quem business está iniciando sua experiência empresarial com os valores da economia de comunhão? Okay, my advice would be Meu conselho to start small if you don't have é começar com a big pouco. Se fund. você não tem um grande Start fundo, small and comecem com pouco experiment e experimentem. because there's a risk. Experimentem, The risk porque existe um is risco. involved in it. Existe um risco envolvido em tudo isso. Of course, the better way to raise funds Depois, é claro, a maior maneira de encontrar os fundos é ter uma ideia concreta. to sell it to people Depois, tentem vender o projeto a pessoas que pensem e que possam apreciar, gostar da economia de comunhão. really Porque, investors who could come porque in. pode haver investidores. And then from there, it is very good E that depois é muito importante proper management. que a questão da gestão seja correta. You know what I did Isso é muito is, importante. I got Sabe como eu fiz when isso? people heard Quando as about pessoas ouviram falar da economia de comunhão, do que eu estava criando, eu encontrei parceiros. Palo Alto, Encontrei parceiros em Palo Alto, they em brought Nova Jersey, our company, e eles trouxeram a sua tecnologia para a nossa empresa, knowing that we pay only one sabendo justamente que nós só remuneramos um terço das ações, porque o resto split, no? vai para essa partilha. Wow, our company really E foi assim que a nossa empresa cresceu de fato. cover the whole of ASEAN, E assim conseguimos cobrir toda a Ásia. Fazemos programas em Singapura, na Malásia, na Indonésia, now we're just e agora nos focusing concentramos nas Filipinas, on COVID. depois da Covid. But this is the thing, like E é assim que as coisas são. Às vezes eu me pergunto como é que nós conseguimos encontrar todas essas pessoas que estão dispostas a nos dar a sua tecnologia. so, for example, reviewing the Por material exemplo, out. ao rever o material que We nós had tínhamos, from Palo um Alto deles em Palo Alto, and ele tinha até learning module on um climate change. sobre It was 3 years ago. alterações And climáticas. now here in the Philippines, we are experiencing that. So I know companies E agora aqui nas Filipinas, know how to estamos experimentando. resilience in Eu sei que as empresas gostam de saber como desenvolver resiliência frente às alterações climáticas. Por isso, de certa forma, advice. penso que o conselho é conhecer bem o setor em que você trabalha. Like the reason why I went into the A razão pela qual eu entrei na formação e desenvolvimento organizacional, what is this business is because I que é o meu negócio atual, president in the bank. é porque eu fui vice-presidente de um banco para a formação e desenvolvimento. Manager also Também fui diretora de uma empresa de produção. manufacturing company, also in terms of trading. And Também you know, estive envolvida no comércio. so when I was working in media, because Também trabalhei com meios de comunicação social, okay, that porque eu sou jornalista de profissão. from E consegui uma bolsa de estudo da USAID. Chicago State University. Depois fiz uma formação na Chicago State University, em Indiana, e na Michigan State University. Development and Me formei em desenvolvimento organizacional e comunicação empresarial. even that, those are gifts, right? Isso são dádivas. São dádivas. Imagine you train and Imaginem receber essa formação de graça e ainda por cima ter uma mesada de $20 por dia. so I feel that Por it is isso, really God's design. eu sinto que é realmente um desígnio de Deus que me leva a avançar nesse setor. Por isso, para os empresários, escutem no fundo do coração de vocês, porque se tiverem um objetivo nobre, eu acredito que também serão capazes de aperfeiçoar os passos que vocês já dão em direção a esse objetivo. Acho que é isso o que eu posso dizer. Thank you, Tita, for your advice. Obrigado, Tita, pelos seus conselhos, por partilhar conosco sua experiência, mas, sobretudo, pela sua vida, que mostra concretamente o que significa viver a economia de comunhão. Muito obrigado. Obrigado, Sara, e também agradeço a Deus
pela alegria de fazer parte da economia de comunhão. Thank you so much. Muito obrigado, muito obrigado.